Fala galera, Dizascope, cara, tô muito feliz que você tá acompanhando essa série. Essa é uma das séries mais importantes que a gente já fez aqui no Dizascope, porque é sobre o reino de Deus. No primeiro vídeo a gente entendeu o que é o reino de Deus. No segundo vídeo a gente entendeu como entrar no reino de Deus. Se você perdeu um desses dois vídeos, eu te encorajo a ir lá já assistir. Vou ver se eu coloco o link aqui, o link na descrição para você não perder. E hoje eu tenho mais uma pergunta para o pastor Leandro sobre o reino de Deus. Fica ligado. Eu queria saber qual é a diferença, assim, algumas coisas que você pudesse apontar, da mentalidade do reino e da mentalidade desse século. Quais são algumas diferenças entre o reino de Deus e o século atual? Ok, muito bom. Uma coisa desde o princípio que é importante pensarmos é que mentalidade, que é o desafio nosso, temos uma mentalidade de reino. Mentalidade não é o que você pensa, Douglas, não é o que eu penso. Mentalidade é como nós pensamos juntos. Então nós temos de fato um desafio pela frente. E sem dúvida a mentalidade do reino, ela é gerada pela pregação do evangelho do reino. Certa vez Yeshua censurou os escribas, os intérpretes da Torá, e disse que eles haviam tomado a chave do conhecimento, não entravam e não permitiam entrar. Então, sem sombra de dúvida, para nós entrarmos no reino, nós precisamos de revelação. A nossa mente precisa ser iluminada com a luz do Espírito a partir das Escrituras. Então, aqui nós temos um desafio enorme, porque todo o nosso pensamento, ele é um pensamento grego. Ele é um pensamento totalmente pagão. E eu não quero dizer com isso de forma nenhuma que os grandes filósofos, como Sócrates, Aristóteles, Platão, enfim, não trouxeram contribuição, porque de fato trouxeram grande contribuição. Mas você vai perceber na profecia de Daniel capítulo 2, que é a visão de Nabucodonosor sobre os reinos, que fala sobre essa vinda do reino de Deus como uma rocha que esmiuça todos os outros impérios humanos. Você vai perceber que a estrutura da estátua, Daniel capítulo 2 diz que a cabeça era de ouro, representava a Babilônia, o peito era de prata, que representava o Império Medo-Persa, o ventre, até as coxas, ou seja, até o aparelho reprodutor da estátua era de bronze, que representava a Grécia, e depois nós temos então ferro e barro, representando Roma. E tem outras linhas que pensam num quinto reino, mas agora isso não nos interessa. O que nos interessa é que sobre a mentalidade deste século, é dito sobre o terceiro reino, este reino terá domínio sobre toda a terra. E curioso que historicamente a Grécia não teve triunfo em dominar belicamente todas as nações. Mas do que a visão de Nabucodonosor, interpretada por Daniel, falava? De padrão de pensamento. Dominou a terra. Então hoje toda a nossa estrutura e toda a nossa cosmovisão, que é também uma palavra grega, é grega. Ela está relacionada a este século. Então nós precisamos repensar a partir de uma mentalidade do reino de Deus. E aí vamos ter uma escatologia correta, uma esperança correta. Logo, quando a nossa escatologia, Douglas, mudar, ela não for mais uma escatologia escapista, fragmentada, a nossa missão de fato vai ganhar uma nova compreensão, uma nova esperança. Nós de fato vamos ter uma missão integral, como é desde o Gênesis. Mas eu gostaria de ler o texto de Mateus capítulo 24, quando os discípulos questionam o Senhor no versículo 3 e diz: estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui nós temos um problema, porque de fato a Escritura não traz a palavra mundo aqui no grego. Ou seja, a palavra não é cosmos como ordem criada. A palavra é aion, era ou século.
faz referência ao período de tempo. Os discípulos esperavam a consumação desta era. E como nós já falamos desde o primeiro vídeo, o reino de Deus é eterno, presente e vindouro. E esse reino que é eterno e é vindouro, ele invadiu o presente. Ele invadiu o presente século. Agora, esse período de tempo que nós estamos, que Paulo chama de século, de era, ele é dominado pelo príncipe deste mundo. Por aquele que é tanto o princípio da rebelião, como aquele que cria um padrão de vida que desonra o Criador. Agora, nós temos alguns textos que é muito importante nós lermos, e eu vou só mencionar um e vamos ler outro. Apocalipse capítulo 13, verso 16, quando você está vendo que está se estruturando aquilo que a Escritura chama de Grande Babilônia, você vai perceber que a história das Escrituras é também a história de duas cidades, de dois governos, de dois reinos. Desde o Gênesis é sobre Babilônia e Jerusalém. Então todo o governo de Satanás no fim dos tempos, toda a estrutura deste século é chamada em Apocalipse de a Grande Babilônia. Quando vai se de fato trazer juízo, primeiro vai ter uma marca. E como nós conhecemos, a Escritura diz que será dado um sinal na fronte e na mão. E o que isso representa? Na verdade, isso é a metodologia pela qual Deus se move para estabelecer seu reino. Então lá em Deuteronômio capítulo 4, nós podemos ler: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. As ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Curiosamente, é o mesmo lugar onde vai aquilo que é chamado de marca da besta. Por que os judeus ortodoxos têm essa prática de carregar a Torá na fronte e na mão? Que são os filactérios também chamados, né? Ou aquelas pequenas caixinhas que eles usavam, tal, enfim. Porque padrão de pensamento modela comportamento e autoriza intervenção espiritual. Então, a mão está relacionada às suas obras, ao seu estilo de vida. Você faz, né? Exatamente. Logo, seu padrão de pensamento modela o seu comportamento. E o comportamento autoriza intervenção espiritual, tanto do império das trevas quanto do reino de Deus. Porque essas são as leis que o próprio Deus criou para reger a ordem criada. Satanás sempre faz uma cópia, né? De fato. Aquilo que Deus fez e distorce. De fato, para que ele possa atuar. Então, é muito interessante, nós também percebemos que Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, e depois vocês podem e devem conferir, também fala desses princípios e como eles operam, porque fala sobre andar de acordo com o curso deste mundo, ou com a ordem deste mundo. E de novo a palavra ali não é cosmos, mas é aion, é era, é século. Então está falando de um padrão de comportamento. E o texto de Efésios diz que o príncipe da potestade do ar, que governa este mundo, ele pode atuar pelos filhos da desobediência. Então, padrão de pensamento modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual. Ou seja, a desobediência autoriza que Satanás seja príncipe deste mundo, tenha governo sobre este século. E o que é também importante para nós percebermos, Gálatas capítulo 1, e aqui sim, então temos esperança, porque este século pertence a Satanás. Entretanto, as Escrituras, elas dizem em Gálatas capítulo 1, uma verdade gloriosa que aparece em outros textos, mas aqui fica muito clara. Verso 3 e 4 diz: graça a vós e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua o Messias, ou Jesus o Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos resgatar, livrar do presente século mal
ou perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. A era vindoura, aquilo que os profetas chamavam daquele se sobre